morreu, e bem assim seus filhos e gado. Afirmou Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte para jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha que vir buscá-la e não tenha sede. Disse Jesus: chama teu marido e vem. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. E replicou Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 tiveste, e esse que agora tens não é teu. E isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entre tantos, dizei que é em Jerusalém que é o lugar que deve se adorar. Disse Jesus: mulher, podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra singela, por essa palavra pontual que chega aos nossos ouvidos nessa noite de Santa Ceia. Que tudo aquilo que vem para atrapalhar, impedir, que tudo aquilo que vem para tirar a atenção de cada um de nós, que seja, Senhor, lançado fora deste lugar e lançado no abismo de onde veio. Eu proíbo todo o principado, potestade ou domínio de agir ou reagir em nós ou contra nós nesta noite. E que a tua palavra, ela produza frutos que possam ecoar até a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, meus queridos irmãos e irmãs. Para entender um pouco da história de Samaria, para entender um pouco da história de Sicar, nós precisamos voltar um pouco no tempo. Então eu quero voltar no tempo em Gênesis 50. Gênesis 50 fala de José. Muitos de nós falamos José do Egito. Não, ele era José no Egito. Ele não era do Egito, ele estava no Egito. E então ali, José, que também era um homem pelo qual Deus deu a ele uma capacidade para interpretar sonhos. E é incrível que os sonhos que o projetaram, na verdade, era uma direção de Deus. E eu acho incrível porque José, ele vai conseguir fazer um feito incrível. Ele vai administrar o Egito como ninguém. E vai tornar o Egito um lugar rico e próspero. Porque ele entendeu o sonho de Faraó. E ele entendeu que haveria um tempo de prosperidade e também depois um tempo de escassez. Então ele dá um conselho a Faraó, o homem mais importante, o homem mais poderoso, o homem mais rico do mundo. E ele fala para esse homem o seguinte: aconselho que o Senhor encontre um homem ajuizado e sábio para administrar, porque é chegado um tempo em que haverá fome na terra. E essa fome vai alcançar todos os povos. Aconselho que construa celeiros para que os mantimentos cheguem nesse lugar. Então Faraó, olhando para José, vai responder a ele: o homem sábio que eu devo escolher é você. Porque se Deus te mostrou tudo isso, eu entendo que você deve estar na administração. E ele fala assim: você não vai ser só maior que eu, mas você pode mandar em tudo. Você pode mandar entrar, sair. Tudo vai passar pelo seu crivo. Tudo vai passar pela sua autoridade, pela sua caneta. Na verdade, a caneta naquela época era um anel de sinete, que o rei passou para a mão de José e ele marcava. Era como se fosse um carimbo. E tudo aquilo que acontecia de negócios no Egito precisava passar pela anuência, pelo carimbo, pela autorização deste homem chamado José, filho de Jacó. Esse homem vai construir um legado para o Egito. A sua administração vai tornar o Egito, que já era poderoso, mais poderoso ainda. Esse homem vai ter de Deus uma sabedoria tão incrível, e ele manda construir muitos celeiros no período de muita abundância. E então, quando houve fome na terra, todo mundo vinha comprar alimentos. E o que eu acho incrível é que Faraó era o rei, mas a chave do celeiro estava nas mãos de José.
Querido, eu profetizo que você vai estar em lugares e Deus vai te dar chaves proféticas, acessos espirituais. E o lugar onde você pisar, querido, Deus te dará oportunidade de abrir acessos que seriam impossíveis se você não tivesse essas chaves espirituais em tuas mãos. Deus vai dar a esse povo que somos nós sabedoria, discernimento para administrar, para prosperar, para fluir. Nós estamos aqui hoje e declaramos em nome de Jesus que um novo tempo é chegado. E o Senhor está dando hoje para nós a oportunidade de um novo tempo, de uma esfera espiritual. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro que a partir de hoje, querido, o que aconteceu na vida de José vai começar a acontecer também na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Então, voltando em Gênesis 50, nós precisamos entender, fiquem atentos aqui, olhem para frente, amém? Olhem para frente, olhem para frente. Então nós precisamos compreender a esfera pela qual nós estamos. E nós estamos numa esfera onde Deus está trabalhando poderosamente. Nós precisamos compreender, querido, que a partir de hoje Deus vai fazer um cenário de transformação em nossas vidas. E assim como Ele usou a vida de José, Ele também vai usar a tua vida com poder, grande glória e autoridade. Em nome de Jesus. Querido, é um tempo que o Senhor está nos levando a outras dimensões espirituais. E você está aqui e Deus está liberando uma unção de autoridade sobre essa igreja, para que ela viva em outro nível de autoridade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu entendo, querido, que há uma atmosfera de transformação, há uma atmosfera de libertação nesse lugar. E eu profetizo, querido, que tudo que passar debaixo dessas portas, o Senhor se revelará, curará e libertará com poder e grande glória. Voltando em Gênesis 50. Então eles foram vendendo, eles foram comprando inicialmente, comprando suprimentos do Egito inicialmente, comprando sementes do Egito inicialmente. Mas o que começou a acontecer? O povo perdeu, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, José. Acabou o dinheiro. Vocês têm animais? Temos, então traga os animais. A gente faz permuta, troca pelas sementes, troca pelos cereais. Vocês precisam de comida, nós temos comida. Então traz o gado, traz as ovelhas, traz tudo para cá. E aí começou a acontecer um mover sobrenatural. Só que chegou um ponto que eles não tinham dinheiro, não tinha gado. Aí o que eles fizeram? Então vocês entregam as terras de vocês e a gente entrega a semente para você. E aí, querido, o Egito, que era poderoso, ficou mais poderoso ainda. Esse não é o cunho da mensagem, é apenas a introdução. E o que acontece? José, depois de todos os feitos maravilhosos, acontece que ele vai profetizar que Deus iria visitar o seu povo, e que quando isso acontecesse, José fala assim: não me deixem no Egito, eu quero ir para a terra prometida. Queridos, é impressionante, porque nós vamos ver essa profecia em Gênesis 50, que é o último capítulo de Gênesis. E logo depois, em Êxodo 13, versículo 19, nós vemos um novo processo, um novo tempo. Que tempo está acontecendo? Um tempo de libertação. O tempo onde o Senhor, com mãos fortes, agora agindo contra um faraó que não conhecia José, que não conhecia o Deus de José. Este faraó agora vai oprimir o povo. E nesta opressão Deus levanta Moisés. E a história de Moisés todos conhecemos. A abertura do Mar Vermelho, sinais, prodígios, as águas de Mara, a fenda da rocha saindo água, o maná caindo do céu, as codornizes quando faltou ali um ambiente. E eu quero dizer para você, querido, que esse Deus da Bíblia, de Gênesis, de Êxodo, não mudou. Nós mudamos a nossa compreensão da adoração, mas Ele não mudou. Então, o que vai acontecer em Êxodo 13? Está acontecendo exatamente o que José havia profetizado. E então trouxeram Moisés e colocaram Moisés no lugar que ficavam os ossos, os restos mortais deste homem.
esse homem chamado José, colocam os ossos de José numa caixa, e enquanto todo mundo estava levando tesouros, Moisés estava levando a caixa de ossos, os restos mortais de um homem chamado José, em suas mãos. O tempo vai passando e nós sabemos que Moisés não chegou na terra prometida, viu a terra de longe e foi recolhido aos céus. Lá em Judas, no capítulo 1, que só tem um capítulo mesmo, no versículo 9, vai falar que o anjo Miguel veio buscar o seu corpo, porque o diabo queria o corpo de Moisés. Olha que coisa impressionante. Então, o Moisés não vai conseguir levar os ossos até a terra prometida. Mas então vem um outro homem. Em Josué 24:32, vem Josué e ele leva o povo até a terra prometida. E depois de levar o povo à terra prometida, eles vão sepultar os ossos de José numa terra chamada Siquém. Uma terra que nós conhecemos como Sicar, que fica em Samaria. Por que eu dei toda essa volta para falar disso? É que aquela unção que estava em José, lá no Egito, ela foi transportada para outro território. Todos nós sabemos que quando Eliseu morreu, um soldado caiu sobre os ossos, os restos mortais de Eliseu, e ele reviveu. Irmãos, isso é tão sério que um dia uma macumbeira mandou buscar um cadáver, um crânio no cemitério para fazer um trabalho de macumbaria. E aí quando chegou lá, a macumbeira falou assim: oh, que maravilha, esse crânio tá bom. Só que quando o demônio chegou, falou assim: ó, tira esse crânio daqui, porque esse crânio tem um dono, é o homem de branco lá de cima, e se ficar aqui a gente está perdido. Então, olha o poder de Deus. Nós estamos falando de ossos, mas nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então nossos ossos também são dele. Então, olhando essa realidade, nós entendemos que os ossos de José foram trazidos do Egito e enterrados em Siquém, parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Hamor, pai de Siquém. E ele paga o equivalente a 100 peças de prata pela terra, a terra que os ossos de José seriam sepultados. Então, quando nós olhamos na história e lemos aqui acerca de João 4, no encontro de Jesus com a mulher de Samaria, nós vamos perceber que ela vai falar uma coisa para Jesus. Ela fala assim: ó, como sendo tu judeu pede a beber de mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então ela está falando do quê? Ela está falando de uma realidade que aconteceu lá em 1 Reis capítulo 12. E o que aconteceu? Depois da morte do rei Salomão, o filho dele, chamado Roboão, ele começou, e Salomão já estava nesta contextualização, ele estava cobrando altos impostos e o povo já estava muito entristecido com isso. Jeroboão foi um dos homens que se levantou contra estes altos impostos que Salomão já estava impondo sobre o povo de Israel. E aí a palavra diz que Roboão, ele sai, passa um grande período fora daquela terra. E quando Salomão ele morre, Jeroboão volta. E nesta volta de Jeroboão havia uma profecia, porque o povo, na verdade, eles tinham pecado contra Deus. E Deus então havia falado que as tribos se dividiriam. Então, a partir de 1 Reis capítulo 12, vai acontecer uma divisão das tribos, e vai acontecer uma divisão que a Bíblia chama de reino do norte e reino do sul. O reino do sul é Judá, o reino de cima é chamado reino de Israel.
Então na parte de cima, na parte norte, está Samaria, e na parte de baixo está Jerusalém, que ficaram apenas com 2 tribos. Houve uma divisão. Então no reino do norte, Jeroboão fica com 10 tribos, e Roboão, filho de Salomão, fica com 2 tribos. Então do lado norte fica Samaria, do lado sul Jerusalém. O centro de adoração permanecia sendo Jerusalém, o templo de Jerusalém. Mas Jeroboão, ele decidiu fazer um centro de adoração paralela, um centro de adoração aos ídolos, um centro de adoração ao bezerro de ouro. E ele começa a comprometer a identidade espiritual do reino do norte. Então, quando nós vemos a mulher de Samaria falando, porque os judeus do reino do sul não se dão com o povo de Israel do reino do norte, falando de Jeroboão, falando de Samaria, então entenda isso: no lado do reino do norte está Samaria, do lado do reino do sul está Jerusalém. Do lado de Jerusalém o templo, a adoração. Do outro lado, Jeroboão cria um centro de adoração próprio, independente de Jerusalém. Então havia o quê? Uma dúvida. Essa mulher, já fazem muitos anos que Jeroboão passou, mas acontece que Jeroboão passou, mas aquilo que ele fez comprometeu a verdadeira adoração no reino do norte, no reino de Israel. Você está entendendo, sim ou não? E por isso essa mulher na cidade de Sicar, ela vai dizer assim, onde deve ser feita a adoração? Aqui em Samaria, no reino do norte? Ou a adoração é feita no reino do sul, em Jerusalém? E a partir de agora eu começo a ministrar, para você entender. Eu precisava que você entendesse sobre o reino do norte, reino do sul, Samaria e Jerusalém, e o motivo pelo qual havia entre eles uma disputa, não apenas político, territorial, geográfico, mas também no quesito da adoração. Aleluia! Você está aí, não? Em nome de Jesus. Então, houve uma divisão política e religiosa a partir do ano 930 antes de Cristo. Olha só a confusão, 930 anos antes de Cristo. E agora Jesus decide, numa viagem, ele vai passar pelo caminho mais longo, porque para que Jesus chegasse aonde ele precisava chegar, deixando a Judéia para ir para a Galiléia, haviam outros caminhos que eram caminhos mais curtos, e havia um caminho que era um caminho mais distante, mais longo. E o caminho distante era justamente o caminho que passava por Samaria. Então, numa lógica natural, o que a gente faz? Quando a gente vai fazer uma viagem, um plano de voo, um plano de viagem, a gente faz o quê? A gente decide pelo caminho mais longo ou mais curto? Porque aí você pensa, vou gastar mais gasolina, vou gastar mais com o pedágio, escolhendo um percurso mais longo. Então qual é a lógica de um viajante? Escolher o caminho mais curto. Sim ou não? Vejam bem, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a história dessa mulher samaritana é muito significativa, porque é uma história de perdas, é uma história de abandonos, é uma história de divisão,
de confusão. É uma história em que os irmãos que deveriam estar juntos estão divididos, separados. Então, no tempo de Jesus, o que aconteceu? A partir dali, ainda havia uma confusão, uma divisão, por causa do que aconteceu com Jeroboão e Roboão, onde houve a divisão das tribos. A história da mulher samaritana é significativa, porque em meio a essa história toda, surge o Senhor Jesus, 930 anos depois, para ressignificar a história. E o que ele vai fazer? Vai usar uma mulher para isso. Queridos, nós estamos aqui nessa noite, e eu profetizo que o Senhor Jesus, Ele já está ressignificando a nossa história, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Querido, não há um lugar que Jesus passe que Ele não ressignifique, que Ele não reconecte, que Ele não mude o cenário, que Ele não transforme. E Ele está aqui nesta noite para ressignificar a nossa história. Quem crê, diga glória a Deus. Só que o Senhor Jesus não foi apenas para ressignificar a história de uma mulher samaritana, mas para ressignificar a história de uma cidade e a história do reino do norte. Quem está aí? Sabe como Sicar, esta cidade que Jesus decide se assentar no poço de Jacó, sabe como esta cidade de Sicar era conhecida? Alguns a conheciam como Sicar, a cidade dos bêbados. Forte, não é? E alguns conheciam Sicar como a cidade da falsidade. Meu Deus! Onde Jesus está? Na cidade dos bêbados, na cidade dos falsos. O que Jesus iria fazer na cidade de Samaria era muito mais do que um compromisso com uma mulher. Aquela passagem por Samaria, mesmo sendo o caminho mais longo, era um contexto dele para com a cidade e para com o reino do norte. Quem está aí? O que Jesus estava fazendo ali era mudando a história. Quando nós lemos os livros de história, e nós temos professores aqui que poderiam dar uma bela aula de história para nós, mas quando a gente faz uma recapitulação da história, nós percebemos que na história, a escolha de alguns homens trouxeram grandes divisões, trouxeram grandes perdas, trouxeram problemas onde a identidade de alguns lugares foi mudada. É engraçado que os assírios, diferente dos babilônios, tinham formas diferentes quando eles invadiam um território, quando eles venciam uma guerra contra uma nação. No caso da Babilônia, eles levavam todo mundo para a Babilônia. Lembra de Daniel? Para colocar na mente deles a mentalidade babilônica ou nimrodiana, para quem entende mais da história da Babilônia. Acontece que quando nós olhamos para a história, nós percebemos que alguns homens fizeram muito mal para os lugares que pisaram. Nós fomos vítimas de algumas administrações políticas por aí, sim ou não? O trem desengraguelou, como diz o outro. O negócio saiu dos trilhos, porque a palavra de Deus fala: quando um justo governa, um povo se alegra, uma nação se alegra. Quem está aí?
Só que no reinado de Jeroboão houve uma grande divisão entre samaritanos e judeus. E a partir desta divisão entre Roboão, filho de Salomão, e Jeroboão, que é esse homem que eu já dei uma pincelada na sua história, esse homem estabelece uma divisão, inclusive na adoração. Porque no lado do norte, eles diziam, não, aqui outros deuses podem governar sobre nós. Aí do lado do sul, que é Jerusalém, não, aqui nós só temos um Deus. Só que no caso dos assírios, o que os assírios faziam? Eles se misturavam nas cidades para contaminar a identidade do povo, para mudar a identidade. Então no lado de Samaria, houve uma mistura genética de muitos povos com as mulheres do reino do norte, que contaminaram a semente genuína de Abraão. E aí o que eles fizeram? Não, lá do lado do norte eles são do diabo, porque eles se deixaram contaminar com mulheres estrangeiras. Não, aqui nós somos puros. Só que quando nós vamos lendo a história, a própria Jerusalém se contaminou com a idolatria em tempos futuros. Porque o mal que eu temo me sobrevém. E muitas vezes, o que acontece? A Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuida para que não caia. A igreja muitas vezes se torna um ambiente jurídico, onde pessoas fazem juízo de valores de outras pessoas. Às vezes, quem está aí, muitas vezes faz juízo de valores até do pregador da palavra. Quando você fala assim, não, esse pregador é abençoado, aquele ali não. Só que Deus usa cada um na medida que cada um tem. Você está aí, não? Então, nós não podemos fazer juízo de valores de ninguém e nem da palavra, porque a palavra é de Deus. E quando eu faço juízo da palavra de Deus, se aquela palavra vem genuinamente do trono de Deus, ela vai gerar um juízo sobre a minha vida, a minha casa e minha família. Você está aí, não? Então, quando nós estamos ouvindo uma mensagem, e eu, querido, sou uma pessoa, quando eu vou num lugar, convidado de alguém, eu fico na minha. Eu ouço a palavra, retenho o que é certo, o que é bom, o que não é eu coloco ali numa outra bolsa e eu sigo em frente, discernindo e ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Às vezes a igreja ela se tornou, por causa do advento da internet, todo mundo é teólogo agora. Todo mundo sabe tudo, todo mundo tem um conhecimento vasto. Só que uma coisa você não adquire na internet: maturidade e cicatrizes. Aleluia! Você pode olhar ali um estudo na internet, você não tem noção de quem está por trás daquele teclado, qual é a intenção do coração. Aleluia! Então, querido, quando nós estamos ouvindo uma palavra, nós precisamos falar: Espírito Santo, não me permita ser juiz do pastor, não me permita ser juiz da palavra, para que a tua palavra como espada não caia na minha casa. Você está aí, não? Então nós precisamos ter muita sensibilidade, até para ouvir um pregador. Eu, por mais singelo que seja o pregador, irmão, eu não falo, eu não murmuro, eu não indago, eu não fico em questionamentos do intelecto. Eu retenho o que é bom e separo a outra parte, está tudo certo. O que nós temos que ser? Obviamente, nós precisamos conhecer a palavra. Por quê? Para que você possa discernir se é de Deus ou se não é de Deus. A Bíblia fala que você pode discernir no Espírito, e é importante que nós busquemos o dom de discernir. Aleluia! Então, a história de Samaria, a história espiritual de Samaria, consequentemente a história daquele povo era uma história de fracasso, inerente à decisão de Jeroboão, que estabeleceu a divisão entre dois povos, que na verdade eram para estar em harmonia entre si, porque eram irmãos.
As 12 tribos eram irmãos, só que 10 ficou de um lado e 2 ficou do outro. Divisão. Querido, a palavra diz que quem não ajunta, espalha. Jeroboão, e eu profetizo que todo espírito de Jeroboão que venha para dividir a tua casa, a tua família ou esta igreja, está repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Todo espírito de divisão, de pais, de filhos. Tem pais que são assim, brigam entre eles, aí geram uma situação, chama o filho e fala assim: é a sua mãe, é a sua mãe. Aí o pai vai no filho, aí o outro vai, sua mãe, seu pai. Divisão. Espírito de Jeroboão que está repreendido da tua casa, da tua família. Aleluia. Divisão na igreja. Um acha que, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, nós somos de Cristo. Nós não somos de Apolo, nós não somos de Paulo, nós não somos de Júnior, nós somos de Cristo. Aleluia. Não, a minha igreja é a melhor, querido, a melhor igreja é aquela que subiu, não é aquela que está aqui ainda. E nós ainda não subimos. O jovem rico disse: Senhor é bom, chamando Jesus de bom. Ele disse: não, bom é o meu Pai. Porque Jesus tinha uma consciência que você só é bom depois que você termina. Você está aí, não? Glória a Deus ou não glória a Deus? Então, como que uma história de fracasso pode ser transformada? Nós precisamos avaliar isso. Apóstolo, de que maneira então que a história de uma vida, de uma cidade ou de uma nação pode ser transformada? Por meio de uma pessoa. Você está aí, não? Que pessoa? A pessoa certa. Porque a pessoa errada vai fazer como Jeroboão e vai dividir. A pessoa errada que entra na tua família, ela gera divisão. Sabia disso? Gera divisão. Aí coloca um filho contra o outro filho, coloca o pai contra a mãe. E aí o espírito de Jeroboão, geralmente, ele é bonzinho. Ele fala mal de alguém, ele morde e assopra. Ele morde e assopra. E ele fica fazendo de conta que é bonzinho. Espírito de Jeroboão. Está denunciado desta casa, está denunciado da tua família, está denunciado da vida dos teus filhos, está denunciado do teu casamento, porque a partir desta noite o espírito de Jeroboão está denunciado. Não haverá divisão entre nós, porque nós somos de Cristo, somos um com Ele e somos um só corpo. Aleluia. Jesus veio a Samaria. Por quê? Porque ele é o homem certo no lugar errado. Errado para a religião, errado para o judaísmo, errado para aqueles que fazem juízo de valores. Jesus veio a Samaria porque ali havia uma história mal resolvida, de uma cidade, de um povo, de uma adoração e de uma mulher, a mulher samaritana. Perceba uma coisa: Jesus poderia montar um altar no meio de Sicar, sim ou não, e falar: eu sou o Senhor, eu sou o pão da vida, eu sou o leão da tribo de Judá. Não, ele não faz isso. Ele vai de encontro a uma mulher que a Bíblia sequer cita o seu nome. Ninguém sabe quem é o nome, a família, a origem da mulher samaritana. Nós só sabemos a sua história. Que história? Uma história de fracassos. Talvez você entrou aqui nessa noite e você seja conhecido ou conhecida como uma pessoa de fracassos, uma pessoa de derrotas, uma pessoa enferma,
uma pessoa que é problemática, uma pessoa que tem dupla personalidade, uma pessoa que não tem caráter. Mas eu profetizo na tua vida nesta noite, o homem certo já está aqui nessa igreja, e não sou eu, é Jesus Cristo, aquele que pode transformar, salvar e libertar o cativo. Jesus, querido, não começou pela cidade, Ele começou por uma pessoa, por uma mulher. Não poderia ter começado por um homem. Só que Jesus é um especialista em quebrar os paradigmas. Jesus é um especialista, enquanto a religião está pensando que ele vai fazer de um jeito, ele faz de outro. Porque Ele é o Verbo de Deus, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele conhece o fim desde o começo, aleluia. Jesus, quando você estava se arrumando para vir para cá, Ele já estava assentado aqui nesse lugar, assim como Ele estava sentado no poço de Jacó, na cidade de Sicar, esperando uma mulher que não sabia sequer se alguém a encontraria. Ela estava ao sol do meio-dia. E por que ela foi ao sol do meio-dia? Porque a sua vergonha, do seu fracasso, das suas derrotas pessoais eram tão grandes, que ela saía escondida no horário que todo mundo estava intocado dentro de casa. Eu e os pastores dessa igreja já estivemos no deserto da Judéia. Irmão, é 50 graus no coco. Quem é que vai ficar fora de casa com 50 graus no coco? Ninguém. Então aquele horário, no pico do sol, Jesus está assentado no poço para ressignificar a história de uma mulher. Você está aí, não? Você entrou aqui, sabe por quê? Porque Jesus tem um plano. Você nem sabia o que ia ser ministrado, mas Ele já estava aqui te esperando com um plano. Você nem sabia, você até arrumou rápido, e nem sabia que aquele que pode ressignificar a vida e uma história já estava aqui te esperando. Jesus nunca começa pela igreja, Ele começa por uma pessoa. Essa igreja começou, sabe aonde? Lá no meu quarto. Um anjo vindo lá no meu quarto e liberando com um grande rolo, desenrolando aquele rolo. Eu tinha um mês de casa, a gente tinha um mês de casados. O anjo entra no meu quarto, na minha câmara de dormir, desenrola um rolo e fala: anota. Anotei tudo, mas está tudo em hebraico, como é que eu vou entender? O que o senhor quer? E o Senhor falou: jejua, que eu vou te dar uma revelação. Olha a revelação aqui, irmão. A visão da igreja. Ministério Ágape Nova Aliança 2005, nasceu lá, na minha câmara de dormir. Você está entendendo? Então, querido, tudo que Jesus faz, Ele vai levantar primeiro um homem. Ele não levantou primeiro o Ministério Ágape Nova Aliança. Primeiro Ele nos levantou, porque alguém caído jamais pode levar alguém para cima. Sim ou não? Jesus nunca começa pela igreja, Ele começa por uma pessoa. Jesus não começa pelo sistema, Ele começa pela pessoa. A visão de Jesus nunca foi de fazer guerra contra o Império Romano. A visão de Jesus sempre foi estabelecer o reino por intermédio de pessoas. Quando Jesus veio apresentar o reino, Ele é a pessoa, a pessoa do Filho que veio apresentar o reino àqueles que seriam filhos e que também seriam herdeiros deste reino. Quem são eles? Você. Mas começa onde? Com o sacrifício de um homem inocente na cruz do Calvário. Começa quando? Quando Ele diz: está perdoado os teus pecados. Está quando? Quando Ele diz tetelestai. Está quando? Quando Ele diz:
está consumado. A história da igreja não começa em Lutero. A história da igreja não começa com Pedro. A história da igreja não começa com Calvino. A história da igreja começa com um homem pregado na cruz do Calvário. O seu nome é Jesus Cristo. Oh, aleluia! Não, mas tem uma igreja aí que fala que foi Pedro. Não, deu só a chave, irmão. A chave nem do reino, da igreja. Não deu nem a igreja, deu só a chave, irmão. Você está aí, não? Quem pode dizer um glória a Deus? O Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, verso 15. Jesus vai dizer assim, ó: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Atos 1:8, Jesus disse novamente: antes de ascender aos céus, depois de ressurreto, vocês devem ficar em Jerusalém, até que recebam do alto o poder do Espírito Santo, e depois vocês serão minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém. Onde? Em Judeia. Onde? Em Samaria. Onde? No Brasil e nos confins do mundo. E é por isso que esse evangelho chega genuinamente ao teu coração, porque o ID de Jesus fez com que esse verbo chegasse até nós, não apenas nos nossos ouvidos, mas no nosso coração, na nossa consciência, na nossa mente e no nosso espírito, fazendo o que? Nos convencendo do juízo, da justiça e do pecado. Para quê? Para que nós possamos um dia reinar com Ele na eternidade. Para quê? Para que nós de criatura nos tornássemos filhos de Deus. Para quê? Para que todo aquele que se torna filho de Deus recebe o poder do alto. João 1 diz: veio aos seus, os judeus, mas eles não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você e eu somos filhos de Deus e detemos em nós o poder do Pai. Oh, aleluia! Reba súbias. Um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo pode revolucionar o lugar que pisa. Todas as vezes que você entende quem você é, você recebe uma unção para realinhar destinos. Mas você nunca vai conseguir fazer isso, realinhar destinos, se você não souber quem você é. Quem você é, Júnior? Não, esse é o seu nome. Quem é você? O RG tal. Não, esse é o número do teu RG. Não, sou pai de família. Não, isso é a sua condição familiar. Sou casado. Não, essa é a sua condição conjugal. Quem é você? Eu poderia dizer tantas coisas. Poderia dizer o número do meu RG, do meu CPF, das minhas carteiras. Não, esse não é quem você é. O mundo conhece você como um número. Os céus conhecem você como um filho. Aleluia! Glória a Deus! Enquanto todos os judeus do sul de Israel se mantinham distante de uma cidade do norte de Israel, por causa de uma história mal resolvida, de uma divisão territorial e espiritual. Quantas vezes, e eu quero trazer essa realidade para você e para mim hoje. Quantas vezes, por causa de histórias mal resolvidas, nós nos mantemos longe de pessoas. Não, vou me manter longe dela porque ela pensa diferente de mim. Aí você perde a oportunidade de aprender com alguém que a sua alma repudia. Quantas vezes nos mantemos distantes de lugares ou até da igreja, pela indisposição, pela indisponibilidade ou pelo orgulho.
Por causa de pendências emocionais, espirituais, familiares, nos mantemos distantes. No trabalho, na escola, na faculdade, com os pais, com o cônjuge, com os irmãos. E a gente acha que manter distância resolve o problema. Tem gente que fala assim: não, o tempo resolve todas as coisas. Mentira. Jacó fugiu de Esaú 22 anos. Depois de 22 anos, ao perceber que o tempo não resolveu nada, teve que ir de encontro a Esaú. Para quê? Para pedir perdão. Quem está aí? Não, essa pessoa é insuportável, eu não gosto dela. Querido, de repente você é a oportunidade que esta pessoa precisa para ser salva. E a sua alma, por repudiá-la, você distancia-se de alguém que pode ser transformado pelo poder de Deus que há em vós. Manter distância enquanto existe uma pendência não resolve o problema, porque a origem do problema deve ser resolvida. Onde? Na raiz do problema. Como? Através da oração, do jejum. Por quê? Porque aí nós ganhamos sensibilidade espiritual para resolver pendências. Você está aí, não? Através da oração ganhamos sensibilidade para desatar os nós, para quebrar cadeias, para abrir as portas da reconciliação. Jesus poderia ter passado pelo caminho mais curto, sim ou não? Poderia ou não poderia? Mas ele escolheu o caminho mais longo. Por quê? Porque Jesus não estava preocupado com a quantidade de milhas que ele iria andar. Ele estava de olho numa história mal resolvida, de uma mulher, de uma cidade e de um reino. Quantas vezes você passa de largo? Quantas vezes você decide guardar a mágoa no coração? Eu odeio essa pessoa. Na infância a gente falava assim: Belém, Belém, nunca mais fica de bem. Fazia assim, ó. Quem já brincou assim? Isso não é brincadeira, isso é uma coisa do inferno, é ou não é? Glória a Deus. A gente brincava de passar um anel. Quem já brincou de passar um anel? Vocês estão ficando bem, hein? Glória a Deus. Sabe, o tempo vai passando e a gente vai deixando pendências para trás. Nós vamos deixando situações mal resolvidas para trás. Nós vamos deixando pendências para trás. E aí a gente fala: não, depois eu resolvo. Outra hora eu resolvo. Quando eu for lá de novo eu resolvo. E se não houver um amanhã? E se não houver um depois? E se não houver uma possibilidade de uma reconciliação depois? Depois não existe. Tem pendência? Resolva here now, aqui e agora. Por quê? Porque a gente não sabe do dia de amanhã. A gente não sabe quem vai estar vivo amanhã. Por isso, não mantenha pendências no coração. Não mantenha pendências na tua alma. Não mantenha um coração cheio de mágoa, de rancor. Eu não perdoo, eu sou assim, nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então morra assim, ou aceite que Jesus Cristo pode te dar um novo coração e uma razão para viver. Você está aí? Há pessoas no nosso meio que perderam a razão de viver, porque a mágoa fala mais alto do que a palavra dentro de você. Eu perdoo, mas eu falo, mas o quê? Perdão não tem mas. Perdão é definitivo. Já pensou se Jesus olhasse para você e falasse: olha, eu te perdoo, hein? Mas sabe onde a gente estava agora? Com um pezinho lá no inferno. Aliás, com quase os dois já. Jesus não falou mas. Se ele decidiu perdoar, está perdoado. Ele já lançou no mar do esquecimento. Sabe qual é o nosso problema? A gente é especialista em pegar uma varinha e lançar lá no mar do esquecimento com um molinete e ficar puxando. Por quê? Porque tem gente que gosta de sofrer.
quando você não perdoa, você gosta de sofrer. Sim ou não? Gente, a falta de perdão é um veneno que você prepara para o outro e você bebe. Quem morre? Quem bebeu, que é você. A mágoa é um veneno que mata, mais do que veneno, amém? Você está aí, não? Irmãos, desertos que nunca terminam têm uma raiz de amargura. Ah, mas eu nunca consigo, mas nunca acontece. Tem uma raiz. Porque não há deserto que dure para sempre. Então no meio do deserto você precisa avaliar aonde está a raiz que mantém você preso nesse deserto, que não tem fim. Aí você anda onde? Em círculos. E parece que você vai sair. Na minha infância eu vi um desenho chamado A Caverna do Dragão. Olha o nome do desenho, irmão. Só pode ser do diabo uma coisa dessa, né? Caverna do Dragão. E eu sempre eu voltava da escola correndo para dar tempo assistir a Caverna do tal lá, que a gente sabe que dragão quem é, né, irmão? E aí eu ficava na frente da televisão. Não, hoje eles vão sair lá de dentro. Hoje eles vão. Aí o mestre dos magos vinha lá e enganava eles de novo. E era uma confusão. Quem lembra disso? Vocês estão jovens, hein? Glória a Deus. Aleluia. 1900 e bolinha. E aí no final eu fiquei indignado porque passou o tempo, eu cresci e falei, os miseráveis não saíram lá de dentro. E eu fiquei correndo igual um louco, suando a camisa para ver se eles achavam a saída e não achavam. Quem aqui ficou esperando aqueles meninos saírem lá da Caverna do Dragão? Saiu ou não saiu? Saiu não, até hoje está lá. E aí um dia eu descobri por que ele não saiu. O autor escreveu o seguinte: eles não saíram porque eles foram condenados ao inferno e eles jamais sairão. Você está aí, não? Por que a gente não sai de determinados infernos? Porque a gente está decidindo errado. Nós estamos decidindo com o coração, e o coração enganoso e demasiadamente corrupto. Não decida com o coração, decida no Espírito. Jesus poderia ter passado pelo caminho mais curto, ele chegaria mais rápido, mas o problema em Samaria não teria tido fim. Sabe qual é o nosso problema? É ficar tentando encontrar um caminho que me distancia do lugar que deve ser resolvido e não remediado. Pare de remediar situações. Se tem que perdoar, vai lá e perdoa logo. Na minha época de infância, não é o seu tempo, é da minha infância. Aí fazia fila para tomar a tal da vacina com revólver. Quem lembra? Não precisa levantar na mão não, para você não se expor tanto. Aí o que eu fazia? Eu sabia que doía demais. Eu vou primeiro, que eu já dou logo um pulo logo e vou ficar só olhando os outros pularem depois. E aí, quem vai primeiro? Eu já ia, o menino corajoso, não, era o mais medroso, mas faz de conta que tem coragem e vai. Aí a minha vez, trem que dói, Jesus. Ainda bem que arrancaram essa miséria, porque, irmão, dói mais que Bezetacil, não é verdade? E aí, eu tomava a minha e ficava só. Receba, tome. Maldade no coração, né, irmão? Mas eu ia primeiro, levava a revolvada logo e já saía correndo. E ficava só na expectativa, não vou ser o último. Vai ter que tomar, não vai? Então toma logo. Vai ter que perdoar, não vai? Então perdoa logo. Ah, mas vai doer. Dói, mas passa, irmão. Pior é você conviver uma vida inteira com a dor que nunca sara. Vai logo na frente, pronto, acabou, perdoou, liberou, está tudo certo. A pessoa vai ter a possibilidade de ser salva e vai dormir em paz. E você também. Você está aí, não? Minha sogra, prefiro uma mordida de uma cobra do que o sorriso da minha sogra. Está repreendido a tua vida, irmão. Você não é crente não, irmão. É igual o André Valadão. Você não é crente não, sou. Aí a gente vai guardando mágoa, aí a gente vai guardando rancor, divisão, contenda. Tem muita coisa em sua vida que não rompe,
que não acontece, que não desata, porque você decidiu pegar os atalhos da vida. Ao invés de você perdoar, você nutre um ressentimento. Ao invés de resolver com a pessoa, você destila o que deveria resolver com o outro, tentando muitas vezes desabonar o outro. É igual o casal, quando briga, é porque ele, porque ela, porque ele, porque ela. Você pega individualmente, aí é uma coisa. Quando você pega junto, aí muda. Porque ele, porque ela, porque ele, é ping-pong, né? A culpa nunca é de ninguém, é do outro, é do outro. É a síndrome de Adão. Não, a culpa é da mulher que o Senhor me deu, ainda culpou Deus ainda. Eu estava aqui na boa no jardim do Éden, não tinha problema nenhum, o Senhor me deu essa mulher. O que aconteceu? Eu comi da fruta, lascou todo mundo, a humanidade inteira se lascou, por causa da mulher que o Senhor me deu. Estava tão feliz aqui, sem mulher, tranquila, e o Senhor me dá uma mulher, olha que lascou tudo. Só que não é assim. As mulheres são bênção de Deus. Se elas não existissem, irmão, a gente não estava aqui agora. Porque homem não dá luz, irmão. Aliás, homem tem uma gripe, muda até a voz, né? Quando tá bom, não sei o que, mulher. Aí tá doente, ai, mulher, acho que eu vou morrer. É verdade. Tá espirrando, acho que eu vou morrer. Muda até a voz, sim ou não, mulher? Não espalha, só entre nós. Glória a Deus, você está aí não? Então muitas vezes, ao invés de a gente resolver um problema, a gente fica desabonando o outro. Sabe, ao invés de a gente chegar e conversar, a gente fala assim, não, rapaz, mas o Gilmar, sabe? Ei, Gilmar, rapaz. Ei, Erlon, gente. Aí ao invés de falar para o Erlon, aí eu falo, diácono Gilmar, o diácono Erlon. Ao invés de eu resolver o problema, eu crio situações piores, porque eu vou gerando uma semente de amargura no coração dele, em desfavor do outro. Se eu tenho um problema a resolver com um, eu vou resolver com ele, não com outro. Porque o Senhor abomina irmãos que semeiam discórdia entre irmãos. Você está aí não? Aquele irmão que vai lá e faz uma bagunça, irmão. Eu tenho um irmão que eu amo a vida dele agora, mas irmão, ele foi problema na minha vida na infância. Ele aprontava todas. Aí quando a minha mãe chegava no quarto, o que está acontecendo aí? Aí ele fazia aquela cara assim. Juninho, é você, né? Não fui eu, não, nem tinha sido eu. Mas aí ela chegava, meu irmão estava com a carinha de santo assim, né? Seu irmão, que bonzinho que ele é. Mas você não, você apronta, você faz bagunça. Mas não foi ele não, foi você mesmo. E nem era, irmão. Mas aí olhava para a cara do dito cujo e estava lá, né? Só que papai estava vendo tudo. Você pensa que você faz essa cara de gato do Shrek? Sabe aquele gatinho do Shrek, faz aquela carinha assim? Jesus está vendo, viu, irmã? Jesus está vendo, amém? Você está aí não? Glória a Deus. A mágoa. É culto de comunhão entre irmãos, não é dia de um engalfinhar o outro, não. Entrar no caminho de Samaria me faz quebrar orgulho. Entrar pelo caminho de Samaria me faz criar acessos para eu ouvir o outro lado da história. Sabe o que a gente faz muitas vezes? Alguém chega com a cara de gato de Shrek. Gilmar, sabe? O diácono Erlon, sabe? Não, aquele cara é problema, não sei o que. Aí ele vai ganhando a minha dor. E vai ficando contra um cara. Aí, só que se ele fosse lá nele e perguntar qual era a história do outro lado, ele ia ver a verdadeira história. Ei, nunca ouça um lado só. Por quê? Porque existem versões, mas só existe uma verdade. Você está aí não? Entrar pelo caminho de Samaria nos faz criar acessos para eu ouvir o outro lado da história. Entrar pelo caminho de Samaria me faz entender o outro lado, que também pode ter sido uma vítima de uma história também mal resolvida. Entrar pelo caminho de Samaria me faz romper com juízos de valores.
Tem gente aqui que era para estar em outras esferas de unção, em outros patamares espirituais, resolvidas emocionalmente, mas decidiram se distanciar completamente de Samaria. Prefiro ficar aqui, vou em Samaria nada, porque lá em Samaria tem que resolver. Tem que resolver, mas resolve. Se você tem pendências, resolva. Se você tem pendências de perdão, resolva. Você está aí não? Mas apóstolo, fulana foi uma falsa. Ela não merece minha atenção, meu perdão, minha amizade. Eu sou melhor que ela, aquela falsa. E você é a Mulher Maravilha. Você está aí não? Você é toda poderosa, a estrela da manhã, a filha da alva. É isso que você é, com certeza. Sabe, irmãos, Romanos 3, 23 ao 26 diz assim: que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, que nos remiu. Bispo, apóstolo, pastor, qual é o tempo? O tempo de pisar em Samaria e resolver as pendências. Esse é o tempo de resolver pendências. Já era para muita gente estar a milha de distância emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, e estão lá atrás. Sabe por quê? Você decidiu não pisar em Samaria. Essa mensagem é genuína do trono de Deus ao teu coração, que papai me entregou para entregar para você e para mim também. Você está aí? Fala alguma coisa, crente. Olha para esse irmão e fala: chegou o tempo de pisar em Samaria. Aleluia. Sicar era conhecida como a cidade dos bêbados e como a cidade da falsi. E você nunca foi falsa com ninguém não. Não, bispo, eu sou a estrela da manhã, a filha da alva. Eu sou a Mulher Maravilha. Aquela amiga pergunta para você: ai amiga, como é que essa roupa tá? Aí você: ai, tá maravilhosa, você tá toda poderosa. Aí a mulher sai: ridícula, aquela roupa parecendo um maracujá. E você não é falsa não. Porque a gente está falando de falsidade, de coisas grandes, mas também nas coisas pequenas. Ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Se você é desleal no pouco, você vai ser desleal no grande também. Se você é infiel no pouco, você vai ser infiel no muito. Se você é falso no pouco, você vai ser falso no muito. É só uma questão de oportunidade. Toda falsidade da tua vida saia em nome de Jesus. Você é filha e filho do Deus vivo, e em nós opera o Espírito da verdade. Aleluia. Oh glória. Olhe para alguém e diga: saia da superficialidade, para que Deus possa fazer coisas profundas na sua vida. Fala de novo para gerar fé no coração dela: saia da superficialidade, para que Deus possa fazer coisas profundas na sua vida. Só mais uma vez, só para ela ficar antenada: saia da superficialidade, para que Deus possa fazer coisas profundas na sua vida. Aleluia. Oh, aplauda mesmo ao Senhor. Tem gente querendo coisas profundas, mas são superficiais. Sabe? É tempo de nós sairmos da superficialidade, da mentira, do engano, do faz de conta, do que tem nada a ver. É tempo de reformular o caráter e estabelecer o caráter de Cristo em nós. Sabe qual é o grande problema dessa geração? É que ela quer viver experiências profundas, mas não querem sair da superficialidade. Eu queria pregar bem, mas nem a Bíblia você não lê.
queria tocar bem, mas nem partitura você conhece. Pega o violão e pega ele de ponta cabeça, com a corda grossa para baixo e a fina para cima. Quer tocar o quê? Para. Sim ou não? Não há transformação sem que você lute com o anjo antes de atravessar o val de Jaboque como Jacó. Não há transformação, não tem palácio sem antes você passar pelo desprezo dos irmãos como José. Não tem reconhecimento sem antes passar pela cova dos leões. Não tem honra sem antes passar pela desonra como Davi. Não há terra prometida sem enfrentar primeiro os desafios do deserto e dos gigantes. Saia da superficialidade. Não há salvação sem passar pela crucificação do que? Das vontades, dos desejos e dos prazeres, da concupiscência da carne. Ah, mas eu quero. E para o inferno ninguém quer não. Mas quer tudo que esse mundo oferece. Ei, nós devemos andar na contramão deste século. Senão a gente não é filho coisa nenhuma de Deus. A gente é só um monte de carne e osso caminhando pela rua. A gente é só multidão. Mas para ser filho tem que ter o caráter do Pai, o DNA de Jesus Cristo. Senão você é só um monte de carne andando pela rua e nada mais. Apóstolo, você está sendo duro. Querido, duro é o inferno. Duro é o lago de enxofre. Duro é o juízo final, que vai haver ranger de dentes e não vai ter como sair de lá. Choro e ranger de dentes. Tem gente que fala assim para mim: ah não, eu estou assim porque lá no juízo final eu me arrependo. Escute, há uma bem-aventurança aos que ressuscitam na primeira ressurreição, porque a segunda ressurreição é ressurreição para condenação. Vai esperar o juízo final para você ver onde você vai parar. Vai crente meia boca. É ou não é? Não, bispo, eu já estou quase um quarto de boca já. Está menos que meia boca então. Você está aí não? Quando que você sabe que um crente é meia boca? Fala mais mal dos outros do que evangelizar alguém. Crente meia boca. A língua parece uma gravata. Não é de falar do ID de Jesus não. É de falar mal da vida dos outros. Você está aí não? Você ficando tão caladinho de repente. Também, cada pá na gente. Não, irmão, é a palavra. O pai exorta o filho que ele. Então fala: o pai me ama. E eu preciso ser chacoalhado mesmo. Porque eu mereço. Pode falar, irmão, eu mereço. Porque todos pecaram. Sim ou não? Irmã Débora já está quase saindo pela tangente. Irmão Lucas já está quase. Sai não. Já pedi para trancar a porta lá. Ninguém sai. Agora, irmão, o chicote vai estralar. Ô, apóstolo, para. Não tem mais chicote não. Agora é só aquele azorrague. Com aqueles ossinhos na ponta. É só aquele só. Pode ficar tranquilo, não vai doer nada. Brincadeira. Só para quebrar o gelo mesmo. Aquela mulher tinha uma vida obscura, fez escolhas erradas, estava no poço de Jacó ao meio-dia, foi buscar água. Ela estava escondendo de pessoas por causa da vergonha, do desprezo imposto. Ela merecia alguma coisa boa, olhando pela ótica do povo de Sicar. Para eles não. Na ótica do povo de Sicar, que conhecia a história daquela mulher, sabia que ela não era digna de nada, que ela não era perfeita, que ela não merecia absolutamente nada. Mas naquele dia, no poço de Jacó, a graça de Deus a alcançou, independente do que falavam ou pensavam a respeito da história dela, ou da vida, ou das escolhas que ela fez. Aquela mulher era o reflexo da história daquele lugar.
Mas assim como na vida do paralítico do tanque de Betesda, da mulher do fluxo de sangue, do cego Bartimeu, de Zaqueu e todos os outros que tiveram um encontro com Jesus, tiveram suas vidas transformadas, e não foi diferente com essa mulher de Samaria, que a Bíblia não cita o nome, mas cita a sua história. Jesus poderia ter ido ali em busca de outra pessoa, num outro dia, num outro horário, mas Ele escolheu aquela mulher, cujo nome desconhecemos. Mas mesmo sem saber o seu nome, nós sabemos o que aconteceu com ela. Sim ou não? O que aconteceu através dela, e como Samaria foi alcançada pela verdade que liberta. Tem gente que o seu nome se não aparecer, irmão, vai criar confusão. Tem gente que só faz alguma coisa. Não, mas meu nome vai aparecer? Não, o seu nome tem que desaparecer. O meu nome tem que desaparecer. Porque, querido, João Batista disse: é necessário que ele cresça, que o nome dele apareça e que eu desapareça. É isso que eu preciso aprender. É isso que nós temos que aprender. A mulher samaritana não tinha nome, mas o que ela fez ressignificou a história da cidade de Sicar, e a cidade e a nação de Samaria, por causa de uma mulher desconhecida. Seu nome? Não sei, mas eu sei o que Jesus fez. O reconhecimento não é nada se não vir do alto. A gente está numa geração que só trabalha por reconhecimento. Não, se reconhecer o meu trabalho, eu faço mais. Se não reconhecer, eu vou ficar por aqui mesmo. Hipócrita. Você está fazendo para o homem ou está fazendo para Deus? Que o teu nome desapareça e apareça Ele. Mostre suas cicatrizes e não o seu nome. Tem muita gente que quer nome, mas não quer cicatrizes. Por quê? Porque dói. A gente só quer o que é favorável, mas a gente não quer cicatrizes, porque cicatriz significa que você foi ferido antes. A gente quer ficar na boa, a gente quer ficar na perfeita, mas transformação de mentalidade, nada. E essa mulher, embora seu nome não tenha aparecido, ela foi fundamental para a transformação de uma realidade, de uma terra dividida, com adoração comprometida e sem possibilidade de remissão e salvação. Mas Jesus viu naquela mulher uma chave profética que daria àquele povo a possibilidade da salvação. A minha profecia sobre a tua vida é que você seja uma chave no lugar que você pisa e não um nome. Não, mas eu não vou ajudar não, porque eu não estou aparecendo. Desapareça. Esse lugar, Lamanaias, não é lugar de homens aparecerem. Esse lugar é um lugar dos homens desaparecerem, para que Ele se manifeste em glória, poder e autoridade. Sabe por que a igreja chegou no nível que chegou? Porque os homens estão aparecendo demais. É o nome que importa. O que importa é as cicatrizes. Sabe por que o seu nome não importa? Porque quando você subir para a glória, você vai receber um outro nome, que não é esse que você tem agora, sabia? Numa pedrinha branca. Porque o teu nome nada adianta se o nome de Jesus não estiver sobre o seu nome. Quem está aí, irmão? Fala alguma coisa, crente. Por que Jesus tratou com ela? Queridos, aquela mulher era a possibilidade da porta de salvação. Ela era uma chave profética para aquela cidade de Sicar e para o reino de Samaria. Ela anuncia as boas novas de salvação. E aquela cidade dividida, amargurada, sem uma identidade espiritual. Por que essa mulher foi uma chave? Porque Jesus tratou ela primeiro. Porque somente alguém que sabe o valor de uma salvação tem ousadia e coragem para evangelizar alguém. Só quem sabe o amargor do inferno
disposição para falar do evangelho que salva. Quem está aí? Nós, sem percebermos, somos alvos das ações de Deus, porque mesmo sem merecer, a graça nos alcançou. Sabe qual a pior pessoa perdida? Aquela que acha que sabe o caminho de volta. Não, quando eu quiser eu paro. Não, eu tô fumando só um cigarro por dia. Quando eu quiser eu paro. É só uma cheiradinha. Quando eu quiser eu paro. Não, eu só vou sair só com mais uma mulher agora. Só mais uma, aí eu paro. Um abismo chama outro abismo. Não, é só mais uma. A minha mulher nem vai saber. É uma rapidinha ali, já está tudo certo. Os olhos do Senhor estão em toda parte. O teu corpo não é teu. Se você foi comprada com um preço, você não deve fazer mais do que você bem entende com o teu corpo, com a sua vida e com o seu destino. Porque você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Já estou caminhando para o término. Daqui a umas 2 horas eu termino, em nome de Jesus. Qual era o nome da cidade? Sicar, que significa a cidade dos bêbados, a cidade da falsidade. Em João 4, 19, 20, a samaritana faz a Jesus uma afirmação: os nossos pais adoraram nesse monte, mas os judeus dizem que o lugar de adoração é lá em Jerusalém. Então ela está falando de 2 reinos, do norte e do sul. Ela está falando assim: os nossos pais adoravam aqui do lado de Samaria. Só que vocês, judeus, falam que a adoração é do lado de Jerusalém, no reino do sul. Preste atenção nisso. Daí ela vem com uma pergunta: onde devemos adorar? E nos versos 21 ao 24 de João 4, Jesus responde: está próxima a hora, e já chegou, em que vocês vão entender que a adoração não é sobre um lugar, mas sobre quem se deve adorar. Jesus está levando o nível de adoração para outro nível. Jesus está falando assim, não se trata do reino do norte, não se trata do reino do sul, não se trata de Samaria, não se trata de Sicar, não se trata de Jerusalém, mas se trata da pessoa do meu Pai, que deve ser adorado. Você está aí não? E quem vai poder adorá-lo? E Jesus responde: os verdadeiros. Percebe que os verdadeiros não têm pátria. Ele pode estar no reino do norte, ou ele pode estar no reino do sul, mas Jesus está falando: olha, importa que se adore o Pai agora. Porque quando nós olhamos aqui, nós entendemos que a adoração não é sobre um lugar, mas sobre quem devemos adorar. Não se trata de uma geografia, mas da pessoa. Qual pessoa? A pessoa do Pai. Quando Jesus fala agora, você está aí não? E quem vai poder adorá-lo? E Jesus fala: os verdadeiros. Como? Em espírito e em verdade. No verso 25 percebemos que ela tem a mesma esperança de salvação dos judeus, porque ela vai dizer assim, eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Estamos aguardando por Ele, para que Ele possa nos explicar. E aqui há um momento raro, onde Jesus revela sua verdadeira identidade espiritual como o Cristo. Ele apresenta a sua missão a alguém totalmente improvável, fora de um contexto religioso. E no verso 26 ele fala: eu sou o Cristo. Jesus não falou isso para a mãe dele, não falou para os irmãos dele, não falou para Herodes, não falou para Pilatos, não falou para muitos dos seus discípulos, mas ele se revela uma mulher que iria revelá-lo a Samaria e a Sicar. Por que Jesus se revela a ela? Porque Jesus sabia que a mulher de Samaria iria revelar o Cristo a Sicar e a toda Samaria. Jesus sabia com quem ele estava falando.
Uma mulher que iria ressignificar a história de Sicar. Uma mulher que levaria uma palavra verdadeira ao coração dos samaritanos. Uma mulher que seria a primeira missionária da cidade de Sicar e da terra do reino do norte em Samaria. Quem você é onde você pisa? Você ressignifica ou você espalha? Você ajunta ou você espalha? Ou você é um gerador de contenda? Onde você passa tem problema, porque você vai plantando aonde você passa com essa língua que não cabe dentro da boca. Quem está aí? Fala alguma coisa, crente. Jesus se revela à mulher que iria revelá-lo, fazendo com que a realidade de adoração daquela cidade fosse alterada pelas boas novas vindas do testemunho de uma mulher improvável. Porque quando Sicar olhou, rapaz, só pode ser verdade, porque a gente conhece a história dela. Mas nós sabemos que quando ela fala, flui um rio de água viva. Por quê? Porque Jesus, como fonte, colocou uma fonte dentro dela. E quando ela falava, jorrava do seu interior água viva, que transforma, que limpa, que liberta, que purifica, que convence do juízo, da justiça e do pecado. Uma mulher insignificante passou a ser uma pedra de tropeço nas mãos do inferno e passou a ser uma joia rara, poderosa nas mãos de Deus. Você é uma chave de Deus no lugar que você pisa. E eu finalizo dizendo o seguinte: seus dias improváveis terminam hoje, por causa do poder do Evangelho, que se manifestará em sua vida e através da sua vida. Mas apóstolo, quando? Agora. Apóstolo, quando? Agora. Quando? Agora. Quando? Agora. Não é amanhã, não é depois de amanhã. Jesus tem pressa. Agora. E eu finalizo dizendo: quando Deus tem um plano numa família, numa cidade, numa nação, Ele vai transformar a realidade espiritual e emocional de alguém que terá ousadia para anunciar uma palavra que vai alterar uma realidade. Você é um plano de Deus para alterar uma realidade de uma família, de um bairro, de uma nação, de uma cidade. Deus está liberando chaves espirituais e essa chave é você. Invista em pessoas e a realidade de famílias e lugares serão transformados pelo seu testemunho e pelo poder de Deus. Jesus não investe primeiro numa igreja, Jesus investe primeiro em uma pessoa. Jesus não investe primeiro numa nação, Ele investe primeiro em uma pessoa. Jesus não investe primeiro em uma família, Ele investe primeiro numa pessoa. E é por isso que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Porque uma pessoa certa, mesmo se ela estiver no lugar errado, ela ressignifica o ambiente onde ela pisa. E o deserto se transforma num manancial de águas. O que o Senhor está fazendo? Algo tão poderoso que você não consegue nem entender. E eu tenho algo para dizer ao coração de algumas pessoas aqui nessa noite. Você entrou aqui e o Senhor tem falado ao meu coração acerca de algumas pessoas. E eu quero falar num ambiente profético que estamos. Não foi o diabo que levou você para o deserto, foi o Senhor. Tem uma pessoa que entrou aqui hoje, e quando você olha para o seu casamento, você fala assim: mas que bagunça é essa? Onde é que eu entrei? Meu marido nem aqui não está. É que o Senhor está colocando uma porção tão grande em você que o seu marido jamais vai ter. Sabe por quê?
Porque aquela mulher caminhou com 5 homens e nenhum deles fez nenhuma diferença na cidade de Sicar. Mas uma mulher com um coração disponível e disposto alterou a realidade de uma cidade, de uma nação. Deus vai mudar algumas estações da sua vida, Jarbas. Quando? Agora. Luciano, o Senhor falou ao meu coração que Ele vai realinhar o seu destino. Eu estou debaixo de uma atmosfera profética. O Senhor mandou falar para alguns homens aqui: não troque a minha presença. Aliás, eu vou ser preciso. Deus mandou falar isso para o Daniel. Você, Daniel, que se batizou hoje, não troque a minha presença por nenhuma proposta. Nós estamos debaixo de uma direção profética hoje. Aleluia. Em nome de Jesus. Irmão Rubens, Deus está consertando a sua saúde hoje. Essa palavra também serve para o pastor Hércules. Deus está consertando a tua saúde, pastor. Porque por diversas vezes o diabo pediu a tua alma, mas o Senhor me mandou falar o teu coração que Ele tem um grande plano na tua casa, na tua família. E você vai ressignificar a história de muitas pessoas. Mas primeiro Ele precisa consertar a sua saúde. Estamos debaixo de uma unção profética nesta noite. Aleluia. Tem uma pessoa aqui que o Senhor me falou assim: fala para ele que ele não precisa entender quando eu mando ele fazer algo por alguém. Ele só precisa fazer. E eu vou fazer grandes coisas na sua vida, pastor Márcio. Não se trata de entender o que Deus vai fazer. Só faz. Porque às vezes a nossa alma fica assim: mas será que é Deus? Será que Deus de fato está mandando eu fazer isso na vida dessa pessoa? Deus te deu condições e vai te dar outras condições maiores ainda. Mas não duvide quando Deus falar: vai lá e faça. O Senhor tem um plano. E o Senhor está visitando tua saúde emocional, Danitiele, hoje. Porque você é alguém que vai ressignificar lugares e pessoas como você nunca imaginou. Deus vai te colocar em lugares que vão ressignificar histórias de pessoas. Apóstolo, mas quando começa isso? Agora. Agora. O Senhor me fez ver o diácono Erlo indo muito longe, mas a família dele estava lá atrás. E o Senhor me manda uma palavra profética: avança, porque eu tenho pressa na vida do teu marido. Xalacandaraia. O Senhor me manda falar ao coração de uma mulher que está com o coração voltado ao coração de alguém. Pare e adore. E eu vou colocar a pessoa certa na tua vida, e não é a pessoa que você escolheu. Xalacanarasubias. Porque às vezes nós escolhemos um parceiro e esquecemos de perguntar a Deus se o Senhor realmente quer isso ou não. Para você entender, você está passando por um processo de pré-divórcio, mas ainda não é tempo de fazer nada disso. É tempo de adorar. E você vai saber quem é essa pessoa. Você vai saber que é você. Aleluia. Quem está aí?
Deus me deu uma mensagem, uma profecia ao irmão Eduardo. O Senhor me disse que vai te dar um projeto que vai levar você para um outro nível, mas você precisa assumir a tua posição de sacerdote na tua casa. Quando? Agora. Você está indo? Você está indo? Um tempo novo está chegando. Há uma pessoa aqui que vai fazer uma viagem, e essa viagem vai te dar uma nova possibilidade. Vai aparecer uma viagem, e essa viagem o Senhor vai te dar uma chave para gerar uma nova possibilidade. Quem está aí? Glória a Deus. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, porque a gente quer fazer do nosso jeito. A gente não quer passar por Samaria, a gente quer passar e criar um atalho. Quem está aí? Há uma pessoa que o Senhor falou para mim: independente do que você vai passar, se mantenha firme, porque sou eu quem vou justificar você. Viu, irmã Edna? Esse é um tempo que o Senhor vai ressignificar a história de pessoas. E para encerrar, o Senhor me disse para a irmã Tati que te deu chaves para abrir acessos incríveis, mas você tem muito medo, e o Senhor está tirando todo o medo do teu coração hoje, porque Ele vai repaginar a história da tua casa, da tua família e do teu ministério. O Senhor te chamou para algo muito grande, muito poderoso, mas o medo tem te impedido. Você está aí? Não? Muitas vezes nós queremos andar pelo caminho que a gente acha bom. A gente quer fazer a nossa vontade, o nosso querer. E aí muitas vezes a gente sofre. Por quê? Porque a gente quer fazer do nosso jeito. Você só vai ressignificar um lugar quando você de fato entender quem você é. Muitas vezes nós nos tornamos uma chave, ou nós nos tornamos uma prisão na vida de alguém. Essa noite é uma noite, querido, e o Senhor fala ao meu coração que está te dando condições de limpar o teu coração para você viver o melhor e maior tempo da sua vida, diaconisa Elizabeth. Porque Ele te ama muito e Ele quer fazer algo grande através da tua vida. Há pessoas aqui que não perdoam. Por quê? Porque você acha que você vai perder se você perdoar. Você é a primeira pessoa que ganha. Você está aí? Não? Às vezes nós não entendemos que Deus quer fazer grandes coisas, mas a gente quer ter controle. Sabe, irmã Marisa? A gente quer fazer de acordo com aquilo que a gente entende na nossa interpretação. Mas Deus te colocou chaves nas mãos para ressignificar lugares. E te deu a sabedoria suficiente que você precisa para ir mais longe. Às vezes nós aprendemos tanto de Deus e a gente acaba segurando aquilo que Deus nos deu, porque muitas vezes somos egoístas. Esse é um tempo, o Senhor falou no meu coração: quem quiser, eu vou mudar o nível, porque eu tenho pressa. E eu encerro aqui pedindo para que você incline a sua cabeça, e quero chamar o louvor aqui, para que a gente possa adorar em espírito e em verdade. Existem pessoas aqui que são pessoas improváveis, mas o Senhor tem um plano, e os planos do Senhor não podem ser frustrados.
Deus só pode escrever uma nova história quando nós decidimos fazer a vontade do Pai. O Senhor falou para mim: eu tenho vinho novo, mas eu não posso colocar em odres velhos. O Senhor tem planos tão lindos na tua vida, mas você precisa se abrir para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Você não tem ideia, mulher, do quanto o Senhor tem pressa na tua vida. Ele vai ressignificar a tua história a partir de hoje, e a tua vida será um ambiente de ressignificação de histórias. Não te conheço, mas o Senhor conhece você. Posso te dar mais um conselho? Não permita que as coisas ruins impeçam de você ser uma pessoa boa. Aleluia. O Senhor tem planos na nossa vida. Não abra mão disso. É tempo de pisar em Samaria. O Senhor está ressignificando a nossa história hoje. O Senhor vai levantar pessoas aqui com grande autoridade para viverem uma história nova, inédita, poderosa. Tem uma pessoa aqui que ela está aqui, mas que o diabo fez de tudo para que ela não estivesse. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente faz escolhas ruins, mas o Senhor escolheu você para uma grande obra. Não dá para fugir mais. Seu tempo de fugir de Samaria, seu tempo de não perdoar, seu tempo de viver a sua vida do jeito que você quer, termina hoje. Porque a partir desta noite, o Senhor está colocando nas suas mãos um livro, e Ele está dizendo ao seu coração: eu quero escrever essa história. Porque a história que você escreveu não deu certo, mas a história que eu estou escrevendo já terá um bom final. Não era para você estar nem viva mais, mas o Senhor te deu a oportunidade de vida para que a tua história possa ressignificar a história de muitas pessoas. Você está aí, não? Vamos adorar ao Senhor. Inclina a tua cabeça. A gente já vai para a ceia daqui a pouco.